Tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é reestruturação de dívida. Eu estou aqui com a Renata dos Santos, secretária de Fazenda do Estado de Alagoas. Alagoas, secretária, está com um pedido de 300 milhões de dólares na Assembleia Legislativa, que não é empréstimo. Você explica para a gente algo mais digamos, parecido com um consignado, ou seja, eu vou pegar dinheiro para reestruturar uma dívida e com isso eu ganho dinheiro. Não, na verdade, a reestruturação da dívida, eu vou pegar dívidas que eu já tenho, com algumas condições financeiras de taxa de juros, de prazo de pagamento, e vou trocar por mesma dívida, só que aí com condições mais favoráveis. Aí, para o pessoal entender, eu tenho consignado com determinado banco a uma taxa de X% ao mês. Daqui 2, 3 meses, você vai ter um outro banco que te oferece para comprar aquela sua dívida numa taxa menor. Então, você acaba que você não está se endividando mais. Na verdade, muitas vezes, que é o nosso caso agora, você está reduzindo a sua dívida, seu endividamento, já que você vai ter condições financeiras mais favoráveis. Então, só para a gente explicar um pouquinho melhor, o Estado de Alagoas fez uma negociação com o BIRD. Isso. E o BIRD vai comprar dívidas, ou vai renegociar dívidas do Estado, que estão em bancos do Estado, bancos brasileiros, e vai fazer essa estruturação por um prazo mais longo, com juros menores. Isso, Alagoas vai ter vantagem em quê, secretária? Isso, exatamente isso, Edivaldo. O BIRD, né, que é o Banco Mundial, ele vai pegar algumas dívidas nossas, enfim, que quando foram tomadas tinham condições que estavam menos favoráveis, com prazos menores. E a gente, basicamente, são com bancos nacionais, tá? Todas as dívidas. A gente não pegou todas as dívidas, a gente só pegou dívidas que eram favoráveis. Porque até isso é visto, tanto pelo BIRD quanto pelo governo federal. E a gente vai fazer o quê? Ele vai pagar essas dívidas nos bancos e a gente ele vai liquidar nos bancos e a gente vai ficar devendo ele. E aí, essa dívida que a gente vai ter com ele, a gente vai ter um prazo maior para pagar e com uma taxa de juros mais favorável e mais estável ao longo do tempo. Então, a gente ganha no estoque, né, que é o tamanho da dívida. A gente pode ganhar, dependendo do câmbio, entre 100 e 200 milhões, mas no fluxo, que é no dia a dia, no pagamento ali, em 5 anos a gente vai chegar a 600 milhões de reais. Ou seja, é dinheiro que de alguma forma sairia, que vai ficar aqui para pagar as contas. Exatamente. E pelo planejamento do governador Paulo, esse valor ele vai ser todo colocado em investimento. Então, é um dinheiro que vai gerar mais dinheiro, que é assim que a gente consegue fazer coisas estruturantes para o Estado. O secretário Alagoas não vai ficar, digamos, nessa reestruturação, só Alagoas tem outras operações. Eu vi aqui, com a gente conversando, que vocês têm uma gestão de várias dívidas. Alagoas tem dívidas que vêm lá do governo Renan Filho, do governo Theo Vilela, que vocês vão contando aqui. E a gente fez uma conta aqui rápida, tem mais ou menos 10 bilhões aí que se deve, mas quem vive da economia tem que dever para investir, quando investe volta o dinheiro, e investindo você pode pagar, ou seja, a gente tem um fluxo hoje que está com a conta. A gente tem mais ou menos 10 bi de dívida, sendo que aí a gente tem que separar em 2 grupos, né? Tem um grupo que é mais ou menos 6 bilhões que a gente deve direto ao governo federal, que é aquela dívida 9496, que ali tem coisa desde a época do Produban, lá da década de 90, como dívidas passadas também, década de 90 e início dos anos 2000. Essa é uma dívida que a gente tem com o governo federal. Essa a gente não consegue reestruturar, a não ser que o governo federal faça uma nova forma. E ela é indexada à Selic. Então, dívida da União. Selic sobe, nossos juros e encargos sobem. Entendi. Selic desce, nossos juros e serviço da dívida desce. Então, essa vai até 2045, torcer para o Banco Central? Sempre deixa baixa a Selic. Esse endividamento, que é uma coisa do passado, né? A gente tem até 2044, se eu não me engano, para quitar. E não é só a gente que tem, na verdade, quase todos os estados brasileiros têm esse tipo de dívida. A outra dívida, aí sim, são dívidas que tem algumas da época do governador Theo, épocas da época do governador Renan e agora já até do governador Paulo, né? Dado, por exemplo, que o Profisco a gente assinou agora, então vai ser aí uma dívida já da época do governador Paulo. Essas dá mais ou menos 4 bi que a gente deve, mas são dívidas que a gente literalmente cuida no dia a dia, não só para o pagamento da dívida, mas também na execução do dinheiro decorrente dessa dívida. Porque tem que pensar que é um dinheiro caro, né? Então, quanto mais rápido a obra foi feita, melhor vai ser para o Estado.
Então a gente faz a gestão de tudo isso aqui na fazenda junto com os órgãos responsáveis. Você, o ex-governador Renan Filho era economista, você é economista, e tem muito economista que defende empréstimo, defende dívida para fortalecer a economia. O empréstimo pode, se bem utilizado, fortalecer a economia, secretário? Na verdade, a gente coloca muito, né? Uma das bases da teoria econômica é essa, né? Você tem o custo do dinheiro, que a gente fala, e sempre o seu dinheiro é mais caro do que o dinheiro de terceiros, que é o endividamento. Então, você tomar dívida, tomar empréstimo, não é uma coisa ruim. É só você pensar na sua vida pessoal. Se você for fazer um financiamento de uma casa, que você vai parar de pagar um aluguel, no longo prazo, o custo do seu dinheiro é muito maior do que o de terceiros. Então, isso é uma coisa boa. Agora, qual é a diferença? Você tem que saber aplicar esse dinheiro. Você não vai pegar um empréstimo do banco para você comprar roupa, ou para você fazer uma festa, tomar cerveja. Não que não seja bom. Que é bacana, né? Mas não é o melhor uso. Mas você não vai ter retorno disso. Então, a mesma coisa é o Estado. Você tem que pensar que você está pegando dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, quando a gente, por exemplo, faz duplicações, tem que lembrar que além de a gente salvar vidas, que vai ter menos acidentes, sim, né, tudo, em curto tempo das pessoas, ou seja, as pessoas acabam ganhando economicamente com aquilo também, e você também, com certeza, você traz junto novos negócios. Então, existe um estudo que a cada $1 que você investe em duplicação de estrada, por exemplo, o retorno é de 4. Então, você está pegando dívida para gerar mais dinheiro, e a ideia é que o seu endividamento seja pago com o retorno dessa dívida. Então, é mais ou menos isso que é uma aplicação estruturada de um recurso vindo de um empréstimo, de uma operação de crédito. Um empréstimo, uma dívida, quando vai ou quando vira um bom investimento, se dá um exemplo bacana, uma casa própria, eu posso ter um investimento, por exemplo, aqui em Alagoas, para comprar um imóvel e fazer um aluguel dele por Airbnb, por exemplo. Exatamente. E aí vira um bom negócio, eu pago o empréstimo com o meu faturamento Airbnb e tal. Então exatamente, o Estado, de alguma forma, quando faz empréstimo ou quando ele diminui a carga tributária de alguma empresa, as pessoas, olha, está dando incentivo. Mas isso se mostrou aqui no caso de Alagoas, que tomar empréstimo de um lado e dar incentivo fiscal do outro, reduzindo imposto, virou um bom negócio, porque Alagoas continua crescendo a arrecadação. Exato. E além de tudo, Edivaldo, o mais interessante, além da arrecadação, que claro que como fazenda tem que olhar isso, a gente aqui em Alagoas, a gente tem que pensar também em gerar emprego, né? Então, quando você traz uma indústria como, por exemplo, a Natura, que aqui o pessoal da casa fez toda uma customização tributária para atender esse grande player, você vai lá na Natura, eu fui lá com o pessoal esses dias, tem 1.200 empregos ali, diretos, fora os indiretos, fora a economia local, que está vendendo ali sua quentinha, está vendendo as coisas para a Natura. E é interessante, quando eles pediram benefício, eles colocaram que o máximo de contratações seria 1.200 pessoas. Já estão em 1.200 pessoas, estão achando que vão chegar até 2.000 pessoas. Isso emprego direto. Então, é isso, você reduziu a carga tributária, mas ao mesmo tempo você aumentou a arrecadação decorrente da Natura aumentou, até porque ela não existia antes, né? Então, aumentou, e você gerou emprego e gerou uma dinâmica econômica ali na região de Murici muito interessante. Secretária, reestruturação de dívida, incentivo fiscal, o governador vindo aí da China, quem sabe trazendo bons negócios, Paulo Dantas veio de Portugal com a confirmação da EDP para fazer um investimento grande, Vida Galé. Então, Alagoas vai bem de forma geral na economia. A gente olhando no horizonte, a Haddad começou a tomar algumas medidas de ajustes da economia. Como é que Alagoas, ou como é que a senhora enxerga daqui para frente? Nós estamos bem na economia, estamos surfando bem nessa onda aí do Lula, do Haddad, do Brasil, desse tempo digamos, de centro-esquerda? Olha, Edivaldo, assim, as perspectivas são muito boas. E no caso específico de Alagoas, esses últimos 8 anos de estruturação do Estado, de institucionalização de muita coisa, e dessa parceria que existe entre executivo, legislativo, judiciário, que faz ter um ambiente favorável de negócios, fez com que a gente se consolidasse como um lugar que os empresários olham hoje como um lugar para se investir, né? Então, isso é muito interessante, você conversar com bancos, com empresas, e eles realmente têm segurança jurídica em Alagoas. Isso é trabalho aí de 8 anos que a gente continua aí trabalhando, né? E fora isso, aqui a gente está trabalhando muito a questão de entender vocações do Estado, para que a gente possa também atrair
indústrias que agreguem e que tenham uma redução de custos, né, ali na cadeia, enfim, que gere muito valor agregado. Então, a gente também tem essa filosofia agora, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com planejamento. A gente vem trabalhando muito isso. Logo, logo a gente vai ter algumas novidades para trazer aí para você, nessa área de atração de empresas que a gente vem trabalhando, né? E isso é só uma questão da economia, da expectativa, né? A gente trabalha muito com expectativa em economia. E o ministro Haddad, ele vem realmente fazendo um grande trabalho. Ele está conseguindo vencer algumas barreiras, trazendo algumas reformas que são necessárias para o desenrolar, para o crescimento da nossa economia nacional, e isso tem como reflexo expectativas boas para frente, né? Então, o governador nesse momento está lá na China, está tendo uma feira de negócios lá, o embaixador chinês, quando a gente foi visitá-lo, nos convidou, e eu tenho certeza que ele vai trazer novidades para a gente. A equipe foi bem estruturada, levamos bastante opções, muitas informações, para que o empresário chinês também entenda que Alagoas é um lugar legal para vir investir. A gente já tem a ZTT aqui, tenho certeza que vai corroborar tudo isso. Já tá, só para a gente encerrar, Alagoas começa a partir da metade desse ano para cá, a recuperar a sua receita. O governador Paulo Dantas está fazendo um reajuste aí, muita negociação com o servidor, a turma greve, protesto e tal, é normal, mas assim, pagamento continua em dia, e o Estado, nessa fase de recuperação do que se perdeu lá para trás, vai conseguir manter o pagamento em dia que está em dia, e o horizonte pela frente aí é promissor. É promissor, Edivaldo. Assim, a gente já está no segundo mês comparativo com a questão da Lei 19294, que foi daquela dos combustíveis, né? Aquela que baixou. Que baixou o ICMS, e a nossa recuperação está dentro do projetado. Assim, a gente está bastante feliz com isso. A gente está com... Nossas contas estão todas organizadas, pagamento em dia de fornecedores, continuamos investindo, os salários... sendo até antecipados, né, até agora, todos os meses, a gente tem a nossa perspectiva que isso continue. E é isso, é uma gestão financeira, uma gestão fiscal, e sempre trabalhando o futuro, né? Não dá para você trabalhar só olhando o hoje ou ontem. Você sempre que está aqui olhando para frente, para que você sempre veja ali na frente algum obstáculo e já tente fugir dele, né? E manter o aquecimento da economia, né? O governo estadual, ele é um grande player na economia mesmo do estado. Não, é tanto que folha de pagamento, secretário, eu olhei os números ontem, dá aí quase 450 milhões de reais por mês. Isso, exatamente. É muito dinheiro. Então, o maior empregador do estado é o estado, né? Então, o estado estando em dia com as suas contas, com os seus fornecedores, com o seu pessoal, a roda gira e a tendência é crescer. Tanto é que nós temos aí, há alguns meses, crescimento de emprego, e aqui a gente controla a nota fiscal emitida. Então, a gente também está tendo crescimento de nota emitida. Então, isso a gente... Claro que tem aí um pedaço do crescimento do ICMS que é decorrente da reforma tributária que foi feita no final do ano passado, mas também tem um pedaço do resultado que é decorrente da própria dinâmica da economia que está aquecida, e eu espero que assim continue daqui para frente. Obrigado, secretária. Obrigada, Edivaldo, pela oportunidade. Tudo bem, secretária.